tudo que acontece é vontade de Deus na tua vida? E aí, o que é vontade de Deus? O que é vontade humana? Ai, que confusão, né? Será que isso aconteceu na tua vida porque Deus quis mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom, será que você está lutando uma guerra que não é sua? Às vezes a gente olha a humanidade, é tanque de guerra nas ruas, são mortes, guerras, é desigualdade, é violência, é enfermidade. Meu Deus do céu! Antes da gente continuar, eu quero que você que está me acompanhando pela Rádio Gospel, Rede Gospel de Comunicação, me faz um favor. Compartilhe a melhor notícia com os seus amigos. Visita lá o meu canal e se inscreva, Fernanda Hernandes Oficial. Vamos lá conversar sobre isso? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido em algum lugar a expressão não cai uma folha da árvore se Deus não permitir, não é mesmo? Bom, permissão. Será que permissão é diferente de querer, de vontade? Deus só vai interferir na tua vida na medida que você permite que Ele entre. Tanto que Ele fala, eis que estou à porta e bato. Eu vou compartilhar agora com você 4 motivos para você acreditar que nem tudo que acontece na tua vida é vontade de Deus. A primeira é o incondicional e imensurável amor de Deus por nós, pela tua vida. João 3,16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saiba o quanto você é amado de Deus, o quanto você é amada de Deus. Quantas vezes estamos atravessando os nossos desertos, ansiosos, preocupados, correndo, estressados pelo dia de amanhã, se esquecendo que nós somos menina dos olhos de Deus, se esquecendo que você é amado, se esquecendo, e hoje eu quero te lembrar, Romanos 8, que o Senhor nos diz, a palavra nos lembra que todas as coisas cooperam para o teu bem. Quando você muda a perspectiva da tua vida por resultado e traz a tua vida para a perspectiva dos processos, você entende que muitas vezes vários elementos soltos não significam nada, mas quando eles estão reunidos numa quantidade certa, numa dose certa, eles estão preparando uma deliciosa receita. Pega um pouco de vinagre isolado, pega um pouco de farinha sem cozinhar. Às vezes é tão ruim, mas são todos os ingredientes que Deus está colocando na tua vida para que você possa realmente, como diz a palavra, comer do melhor dessa terra, se alimentar de bons sentimentos, se encher da luz da palavra de Deus. E para isso é importante que você se abra para viver em obediência o que Deus tem para a tua vida e cumprir a vontade de Deus, mais do que as tuas vontades humanas, mesmo que isso exija de você lágrimas. Muitas vezes a gente vai continuar caminhando chorando, mas você vai voltar mais forte, vivendo a vontade de Deus. E é só ela, mais nenhuma, que é boa, perfeita e agradável na tua vida. Segundo lugar, é importante que você entenda que no mundo espiritual existe constantemente uma guerra. Existem hoje algumas literaturas que expõem isso, mas a melhor literatura para mim, para você quiser entender ou visualizar um pouco mais do que acontece no mundo espiritual, existe o filme Quartos de Guerra, que é um ótimo filme, mas uma literatura que não é tão nova, que é Este Mundo Tenebroso. São 3 livros e ele ali, através de um romance,
cristão, ele vai desenhar exatamente o que acontece no mundo espiritual para que você comece a entender, e Daniel 10 dá muito fundamento a isso, o que é a guerra no mundo espiritual. Existe constantemente uma guerra de luz e trevas. Não existe, a palavra de Deus já nos revelou, não existe comunhão entre luz e trevas. Sempre Deus nos puxando para a luz e o inimigo querendo te puxar para a escuridão. Mas Colossenses 1,13, a palavra de Deus diz, Ele, Jesus, Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reinado do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. E nós podemos escolher que reino que você vai fazer parte, um reino de luz ou um reino de trevas. Isso começa muito com os sentimentos que você guarda no teu coração. Em 1 João 5,19, a palavra diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. É importante a gente ter essa consciência, que mesmo você sendo luz, Jesus Cristo não veio acabar com o mal. Ele veio trazer a salvação. Muitas vezes a gente fica chocado. Ah, mas como é que essa pessoa está fazendo mal? Como é que fulano está fazendo mal? Está fazendo mal porque o mal continua aí. Nós não estamos ainda no céu. Mas quem escolher andar no reino da luz, tendo paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purificando dos nossos pecados, vai começar a viver em vida, uma vida abundante, um reino de luz, um reino de paz, onde quem reina é o Senhor Jesus Cristo e a vontade de Deus na tua vida. Em terceiro lugar, é importante que você entenda bem claro que muitas vezes tem uma mistura do que é livre-arbítrio e rebeldia. O livre-arbítrio é as tuas escolhas, você é livre para fazer a escolha que você quiser, viver do jeito que você quiser, fazer com a tua vida o que você bem entender. E realmente eu concordo, ninguém tem nada a ver com isso. Você vai fazer o que você quiser. Mas, como eu sempre falo, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. João 3,19 fala, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Para um pouquinho e pensa. Se a maioria de nós conseguíssemos praticar o que Jesus diz, ame ao próximo como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Sinceramente, será que haveria fome no mundo? Se todas as pessoas hoje, 7 bilhões de habitantes que existem hoje na face da Terra, se não tem mais, se cada um se preocupasse, hoje eu estou fazendo uma refeição, mas eu sou um Gideão da Conquista, eu ajudo com que essas 600 crianças, todos os dias tem uma refeição aqui, mais as 400 crianças da África, mais a minha doação de cesta básica que eu levo à igreja. Às vezes a gente cai num discurso vazio de questionar a vontade de Deus, quando nós não estamos vivendo a vontade de Deus para nós. Porque se você viver a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você ame ao próximo, que você reparta o teu pão, que você pense no próximo em amor. E se cada um de nós pensássemos no próximo com preocupação, no inverno, será que essas pessoas têm um agasalho para se vestir?
Será que essas pessoas vão ter um prato de comida? Será que eu posso? Qual é a maneira que eu posso ajudar? Que seja mínima ou dentro das tuas capacidades, porque a palavra de Deus fala que cada um ajude de acordo com o que pode. Às vezes você é uma pessoa que pode fazer, você é um grande empresário, você pode fazer um strike, né? Na generosidade, na caridade. Então tem muitas coisas que nós atribuímos à vontade de Deus, mas que é a tua missão como ser humano. Porque Deus deu a cada um de nós, seres humanos, a missão de cuidarmos da terra. Salmo 115, 16, a palavra diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Olha só que dado interessante. Segundo a ONU, mais de 90% dos desastres no mundo nas últimas décadas, eles foram classificados e causados ou intensificados por causa da ação humana. Especialmente os eventos climáticos, que são essas enchentes desastrosas, as secas. O que é isso? Cada um pensando em si, que não é errado. Quando Deus fala, quando Jesus fala, ame ao próximo como a si mesmo, lutar pela tua porção, trabalhar pelos teus objetivos, conquistar o que você deseja, tudo isso é válido. Desde que você não abandone o amor ao próximo, o amor cristão, desde que não falte nas tuas atitudes aquilo que é o mais perigoso hoje na característica da humanidade, que é a insensibilidade quanto à necessidade do próximo. Sempre nós podemos fazer algo pelo próximo. Eu tenho um exemplo tão lindo na minha vida, que a minha avó Geni, que ela era uma mulher muito simples, mãe do apóstolo Estevão. A minha avó lavava roupa para fora, uma mulher muito simples, muito digna, muito serva de Deus. Todos os dias, ela mineirinha, fazia uma comida mineira extraordinária, que eu amo de paixão até hoje. Ela fazia e antes de voltar para o trabalho, mesmo olhando os netos, olhando um marido doente, uma filha que também era enferma, trabalhando, ela deixava sempre um prato de comida separado e ela falava: se alguém passar no portão, dê esse prato de comida. E sempre tinha ali um prato de comida para dividir com o próximo. A mesma coisa com o meu pai, apóstolo Estevão, antes dele ser apóstolo, quando meu pai ainda era executivo. Aos finais de semana, minha avó fazia sopa e nós íamos a família inteira no carro levar sopa e cobertor para os moradores de rua, que hoje ainda é um trabalho maravilhoso que o Expresso da Solidariedade faz nas noites frias das capitais e na capital paulista, de maneira tão maravilhosa. Aliás, meu parabéns para todas essas mulheres. Outro dia eu vi a ação das mulheres da Renascer Osasco. Elas fazem uma comida tão deliciosa, com tanta alegria, vão às ruas e dividem esse amor. Então, ao invés da gente questionar, o que é vontade de Deus, o que não é, por que isso está acontecendo com a humanidade, é importante que a gente olhe para si e apenas se encontre com o nosso propósito. Qual é a vontade de Deus para minha vida? Entenda que a vontade de Deus para a vida de Paulo era que ele sofresse por amor ao Evangelho. E ele sofreu. E graças a Deus, como as cartas de Paulo me abençoam. Então, muitas vezes, a vontade de Deus não vai ser só na exaltação, vai ser também, muitas vezes, na tua missão. E isso sim vai te coroar eternamente. Que você saiba que Deus tem promessas, sonhos, alegrias, milagres, mas não existe nada melhor na face dessa terra do que viver a vontade que Deus tem
para a tua vida. E eu oro e intercedo agora, que o Senhor abra os teus olhos para que você se encontre com o propósito de Deus na tua vida. Se você está atravessando um dia mau, se você está atravessando um dia difícil, saiba, ao invés de você ficar em questionamentos sem fundamento ou infindáveis, é vontade de Deus ou não é? Saiba que Deus nunca vai te provar além das tuas forças, só peça forças a Deus e se levanta para com o amor da igreja, do corpo de Cristo, você ter vitória. Porque uma coisa eu posso te garantir, as promessas de Deus não vão deixar de se cumprir na tua vida e o melhor de Deus está por vir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê graça, força e abra os teus olhos para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda e você viva a vontade de Deus na tua vida. Eu, Bispa Fernanda Hernandes, vou ficando por aqui com a melhor notícia, todos os dias, que eu possa abençoar a tua vida para que você esteja mais perto de Deus e possa renascer em Jesus Cristo. Você foi abençoado com esse conteúdo? Deixa o amém aqui no comentário. Divida com um irmão, com uma irmã de fé e vamos levantar um exército de pessoas para viver a vontade de Deus nos dias de hoje. Deus te abençoe e até a próxima melhor notícia.